E o meu amigo Enderson Moreira ontem ficou com medo de ganhar o jogo, né? Enfim, Porto 0, Esporte Clube do Recife 0. Eu nunca vi um jogo tão ruim em toda a minha vida. Mas também tem o seguinte, até onde foi culpa do Enderson também, né? Porque o Enderson, por exemplo, como treinador, ele não tem culpa se o elenco todo jogou ruim, né? Jogou mal. Então, calma também, né? Mas, claro, ontem Enderson Moreira meio que colaborou para essa não derrota, aliás, não vitória do Sport, porque o Sport é um time muito mais qualificado que o Porto realmente é um time muito fraco, e o Enderson poderia ter feito, enfim, algo melhor, né? Claro, ele está fazendo uma coisa que outros treinadores do esporte não faziam antes. Ele não está colocando o Kaique para jogar. Ele está demonstrando do tipo, ó, menino, busca um time, porque aqui tu não vai ter vez não, tá? E vamos ver quando que o Kaique vai se tocar nessa situação. Porque no ano passado, o Kaique sempre entrava, não ajudava, não fazia nada. E ficava no esporte de boa, comendo, dormindo, treinando, porque recebendo em dia e tal. Segundo consta na gestão do Yuri Romão, todos os pagamentos estão sendo feitos em dia, tal, não está tendo salários atrasados, então Kaique estava como um come e dorme na Ilha do Retiro, né? Vamos ver se ele vai aguentar essa situação esse ano, já que ontem o Enderson Moreira, das 5 substituições possíveis, só efetuou 3, né, galera? Ou seja, terminou o jogo sem efetuar 2 substituições e não colocou um atacante, que é Kaique, para tentar ganhar o jogo de um fraco Porto, né? Eu separei aqui alguns detalhes para falar um pouco mais sobre isso. Kaique não entrou, 3 substituições, não cobrou, digamos assim, não colocou os meninos da copinha, poupou 3 jogadores, que foram os casos de Love, Edinho e Thierry. Enfim, vamos falar um pouco sobre essas situações do esporte neste vídeo e também vamos falar do Bahia, tá? Eu separei aqui algumas coisas do Bahia, cara, onde eu fiz uma anotação do tipo, jogo animado, Biel, melhor contratação, pênalti claro, ganhou no sufoco, Everaldo marcou o seu segundo gol, terceiro na temporada, Renato Paiva dando moral para o Everaldo, após pênalti, time do Bahia de Feira não queria jogo, só agitando, e a equipe do Bahia comendo corda, isso é uma verdade, tá? E um time vaiado no intervalo. Então eu separei aqui alguns pontos do jogo do esporte e alguns pontos do jogo do Bahia, para que a gente possa debater sobre esses tópicos, tá bem? Então vamos falar de Bahia 2 e Bahia de Feira 1 e Porto 0, Sport 0 neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu vou começar pelo jogo do Bahia, tá? Vou começar pelo jogo do Bahia, vou dobrar aqui o papelzinho, eu fiz as minhas anotações. E bom, primeiro tópico sobre o jogo do Bahia foi que eu coloquei que o jogo foi animado. Eu assisti os 2 jogos, tá? Assisti primeiramente Porto e Sport, depois assisti 75%, digamos assim, do jogo entre Bahia com o Bahia de Feira. Achei realmente um jogo bem animadinho, bem animado. O Bahia de Feira é uma equipe muito mais qualificada do que o Porto de Pernambuco. Deu muito mais trabalho ao Bahia do que o Porto deu ao Sport, isso é uma verdade, né? E o Bahia teve que suar para poder virar o jogo, já que o Bahia de Feira fez 1-0, né? O Bahia teve que suar para virar. Então eu realmente achei um jogo bem animadinho, achei um jogo interessante. Gostei do jogo do Bahia com o Bahia de Feira. E fica a reflexão de que, nesse momento, os times menores do futebol baiano, eles conseguem dar mais trabalho ao Bahia do que os times menores do futebol pernambucano dão trabalho ao Sport, tá? Das duas, uma. Ou realmente os times menores do Campeonato Baiano são maiores ou estão, nesse momento, mais fortes do que os times menores do Campeonato Pernambucano, do baiano para o pernambucano, ou realmente o Bahia ainda não se encontrou e está tendo dificuldades de ganhar com sobra desses times menores, tá? Lembrando que o Bahia perdeu da Jacobinense e ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui onde a Jacobinense era uma das últimas do Campeonato Baiano, tá? E o Bahia de Feira, se não me engano, estava um pouco mais abaixo da metade da tabela, não me lembro agora, e o Bahia ontem teve alguma dificuldade na Fonte Nova de vencer esse adversário, tá? Depois, outro tópico, Biel, melhor contratação. Cara, o Biel é de longe a melhor contratação do Bahia nesta temporada. De longe, tá?
ele, quando não marca gols, ele dá uma assistência para o companheiro marcar, ou ele sofre um pênalti, alguma coisa desse tipo, tá bem? Então, Biel, cara, para mim, foram 10 milhões e 500 mil reais muito bem investidos no Grupo City, tá? Sobre o pênalti que o Bahia sofreu, foi pênalti claro, foi pênalti legítimo, né? O cara sobe para tentar cabecear com o braço meio aberto e a bola resvala no braço do jogador, foi pênalti, tá? E um adendo aí em relação a isso, o juiz tinha dado 10 minutos de acréscimo. Quando o Bahia sofreu o pênalti, o jogo ainda ficou mais 5 minutos parado. Eu achei uma atitude muito antidesportiva dos jogadores do Bahia de Feira, de ficar agitando ali. Cara, o Everaldo demorou mais 5 minutos para poder bater o pênalti, foi algo impressionante. E depois, ao final das contas, o juiz deu os 10 minutos mais 3, que poderia ter dado aí mais uns 5 ou 6 minutos tranquilamente, tá? Achei realmente uma atitude bem antidesportiva da equipe do Bahia de Feira, que ficou só, digamos assim, agitando no jogo, né? E, ó, aqui para nós, jogadores do Bahia, pô, o árbitro já tinha marcado o pênalti, já estava 1-1, né? O árbitro já tinha marcado o pênalti. Porque vocês ficaram comendo corda dos jogadores do Bahia de Feira. O Raul Gustavo tomou um cartão amarelo por pura bobagem. Bobagem mesmo, né? Falta um pouco de maturidade também aos jogadores do Bahia. Eu não sei, galera, agora, sinceramente, eu não sei se isso é a pressão por eles serem Grupo City, o clube que fez mais investimento no Nordeste nesse começo de ano. Foram, sei lá, 33, 40, 45 milhões de reais já investidos no Bahia, apenas nesses 2 meses, de janeiro e fevereiro, para montar um elenco, para fazer alguma coisa de importante no Campeonato Brasileiro este ano. O que seria alguma coisa de importante para o Bahia? Ser campeão baiano, ser campeão do Nordeste e figurar entre os melhores no Campeonato Brasileiro da Série A. Essa que é a realidade. Talvez a Copa do Brasil, o Bahia não seja a prioridade do Bahia esse ano. Talvez. Posso estar enganado. Afinal de contas, a Copa do Brasil é um torneio de mata-mata, vai que o Bahia vai avançando, pum, quando se vê campeão, né? Pode acontecer. Mas eu acho que o Bahia está mais focado num campeonato brasileiro da Série A, entre chegar entre os 6 primeiros e ter uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores em 2024. Eu acho que o desejo do Bahia realmente é voltar à Libertadores e, muito possivelmente, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia entenda que seja um caminho mais fácil do que pela Copa do Brasil, já que só o campeão vai para a Libertadores pela Copa do Brasil, né? Então, falta um pouco de maturidade, ou está tendo, ou falta maturidade, ou os jogadores do Bahia estão acusando a pressão desse mediatismo todo em cima do elenco deles, tá? Então, é bom ter cuidado com isso, tá? Depois, Renato Paiva tá dando uma moral muito grande ao Everaldo, tá? Muito grande mesmo. Eu vejo que o Everaldo, por mais que não esteja fazendo um bom começo de ano com a equipe do Bahia, ele está tendo o aval do treinador. Isso é importante, tá? É importante também ter a confiança do treinador. Ontem o Everaldo fez os 2 gols do Bahia, né? Um inclusive de pênalti. Dos 3 gols que Everaldo fez na temporada até o momento, 2 foram de pênalti. Mas isso não importa, porque quantos jogadores vão bater pênalti perdem, né? E outra, pênalti é parte da regra do jogo. Então é gol e acabou, entendeu? Apesar de que no pênalti passado não tinha sido Everaldo que sofreu o pênalti, foi o Biel e tal, mas não importa, Everaldo foi, bateu e fez o gol, tá? Enfim. Da equipe do Bahia comendo corda do adversário e tal. E outra coisa importante, o Renato Paiva deve ter dado uma chacoalhada bem grande no time, no elenco do Bahia no intervalo, porque o primeiro tempo do Bahia foi desastroso. Saíram para o intervalo perdendo do Bahia de Feira de 1-0 e tomaram vaia. A galera na Fonte Nova, acho que foi a primeira vez que eu vi a torcida do Bahia na Fonte Nova vaiando o seu elenco. Cara, isso deve ter ativado ali alguma coisa no elenco do Bahia, no Renato Paiva, que o cara deve ter dado um puxão de orelha no elenco. No intervalo, e os caras voltaram com atitude totalmente diferente para o segundo tempo. Tanto que jogaram melhor do que o Bahia de Feira no segundo tempo e viraram o jogo, tá? Enfim, o jogo ali meio pegado, meio conturbado, o Bahia de Feira meio que agitando, mas o resultado final foi 2-1 para a equipe do Bahia, que continua líder do Campeonato Baiano, assim como o Sport continua líder do Campeonato Pernambucano, tá, galera? Então, ó, gostei do jogo de ontem do Bahia com o Bahia de Feira. Em algum momento, sim, eu achei que o Bahia de Feira poderia vencer o jogo, principalmente da forma que o Bahia estava jogando no primeiro tempo, né? Sendo vaiado e tudo pela sua própria torcida. No segundo tempo, achei que o Bahia de Feira poderia até surpreender e empatar o jogo, mas afinal de contas, prevaleceu o maior poder, digamos assim, de ter um time melhor da equipe do Bahia, tá, galera? Enfim.
Parabéns ao Bahia, 2-1 em cima do Bahia de Feira. Agora fica aqui a reflexão do seguinte. Nesse momento, nós estamos tendo jogos do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste, que supostamente são jogos com menos pegada e menos poder de vencer o Bahia, digamos assim, do que um Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não falo nem Copa do Brasil, porque os primeiros jogos da Copa do Brasil são com equipes mais intermediárias. O Bahia, por exemplo, vai jogar com a Jacuí, eu acho que é com a Juazeirense, né? Acho que é com a Juazeirense, enfim. O Bahia vai fazer um confronto interno no seu primeiro jogo da Copa do Brasil. Então não é nada, é como se fosse um jogo do Campeonato Baiano, tendo o Bahia time grande contra um time pequeno, tá? Então, a princípio, o Bahia deve ir para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas depois, nas oitavas de final, o bicho já vai pegando e aí já são confrontos de Série A ou até mesmo confrontos de nível de Libertadores, né? Vamos ver o que é que o Bahia vai fazer. Agora, nitidamente, qualquer jogo do Campeonato Nacional da Série A, ele tem um peso muito maior do que um jogo do Campeonato Baiano. Mesmo se jogar Bahia e Vitória, na final do Campeonato Baiano, cara, é muito mais fácil o Bahia ganhar do Vitória do que o Bahia ganhar do Cuiabá lá, na casa do Cuiabá. Só para dar um exemplo, tá, galera? Só para dar um exemplo de jogos de Série A, porque o Cuiabá vinha jogando Série A aí nos últimos tempos, né? Então, ou o Red Bull Bragantino, por exemplo, ok? Então, o Bahia tenha cuidado, porque se for com esse futebolzinho do Campeonato Estadual para a Série A, vai tomar pau de muita gente, tá? E talvez você, torcedor do Bahia, fique magoadinho, mas essa é a verdade, tá bem? Muito bem. Vamos agora falar do Sport. Anderson Moreira já mostrou que não conta com o Kaique para nada. Para nada. Então, das duas, uma. Ou o Kaique vai ficar na Ilha do Retiro, recebendo o saláriozinho dele até o final do ano, se queimando no mercado, porque não vai aparecer para jogos. E enfim, não vai jogar. Mas sabe o que acontece? Joga no futebol é o seguinte: se Kaique resolver ficar no Sport, esperando uma chance, que Anderson Moreira dê uma chance, só porque ele está ali jogando segunda divisão, tal, se o Sport subir para a Série A como campeão, ele será campeão. No currículo dele, ele vai poder dizer que foi campeão. Se o Sport for campeão da Copa do Nordeste agora, no currículo dele, ele vai poder dizer que foi campeão da Copa do Nordeste. Se o Sport for campeão estadual, no currículo dele, ele vai poder dizer que foi campeão estadual. Então, Kaique pode vender o peixe dele para outro clube em 2024, do tipo, ó, se eu fui reserva, mas eu fui campeão estadual, eu fui campeão da Copa do Nordeste, eu fui campeão da Série B. É campeão, ele faz parte do elenco, né? Ou ele vai fazer a mesma coisa que fez o Thiago Lopes, deve ter conversado ali internamente com a equipe do Sport, com a equipe do Vitória, e foi-se embora para o Vitória ter mais minutagem. No Vitória, de certeza, o Thiago Lopes vai jogar mais do que se estivesse no Bahia, no Sport, né? Então, sinceramente, eu acho que esse vai ser o destino do Kaique, porque ontem, contra uma equipe muito frágil, que é a equipe do Porto, o Sport empatou em 0-0, o Sport não jogou absolutamente nada. E Anderson Moreira não colocou o Kaique, que é um atacante, para poder entrar e fazer gol. Geralmente, o treinador o que é que faz? Quando o time ou está perdendo ou está empatando e necessita de uma vitória, ele coloca mais um atacante para tentar ganhar o jogo, né? Tudo bem que ontem o Anderson Moreira vencer era bom, mas ele não necessitava da vitória. E o empate foi de bom tamanho, porque o Sport continua líder do campeonato e enfim, não fez tanta falta, né? Mas ele não colocou o Kaique para jogar. Então isso é um sinal de que não conta com o jogador. Não conta com o jogador, tá? Não conta. Depois, de 5 substituições, ele fez apenas 3. Não colocou o Kaique para jogar. E por que não colocou ninguém da copinha, né? Já que ontem o Anderson não levou para o jogo o Rafael Thierry, que é o nosso melhor zagueiro, não levou para o jogo o Edinho e não levou para o jogo o Wagner Love. Ou seja, ele não levou 2 peças de ataque e não levou o nosso principal zagueiro, né? Mais um motivo para ele apostar ontem no jogo em Kaique, mas ele não quis. Ele colocou o Gabriel Santos de titular, colocou Labandeira de titular, muito possivelmente o Gabriel, sei lá, meio que fazendo a função ali do Love, né, digamos, e o Labandeira fazendo a função do Edinho, jogando mais nas pontas, e colocou, que foi a outra pessoa que ele colocou, colocou o Chico na zaga no lugar do Rafael Thierry, né? No segundo tempo ele substituiu, o Labandeira saiu, mas ele colocou o Wanderson, que é outro jogador que joga no ataque também, mas não colocou o Kaique, então realmente ele não conta com o Kaique, tá? E outra, porque fez apenas 3 substituições, ontem era um jogo que pelo menos ele poderia testar um dos meninos da copinha entrando no segundo tempo, pelo menos um, já que ele levou uns 3 ou 4, né? Jogadores da copinha para compor o elenco ali no banco de reserva, mas ele poderia ter testado pelo menos um dos meninos da copinha. Isso é um sinal também de que o Anderson Moreira não confia ainda nesses garotos que subiram da copinha agora do time
time, assim, sub-21, sub-20, sei lá, do Sport, para o elenco profissional, né? A princípio me dá a impressão de que ele só vai realmente colocar esses meninos se for o último recurso, o último. Se não for isso, ele não vai colocar, tá? É isso aí, não teve muito o que falar não, não colocou o Kaique, 3 substituições apenas em 5, não colocou os meninos da copinha e poupou os jogadores, né? Poupou o Love, o Edinho e o Rafael Thierry. De todas as formas, Anderson Moreira, ele tem certa culpa no resultado de ontem, ele poderia ter arriscado um pouco mais. Claro que não é um vídeo para, Anderson Moreira vai embora. Não tem nada a ver, pô. O Anderson Moreira, ele é líder do Campeonato Pernambucano, ele é líder do seu grupo na Copa do Nordeste, então o Sport ainda não perdeu, nem no Campeonato Pernambucano, nem na Copa do Nordeste. O Sport tem 2 vitórias na Copa do Nordeste, contra nenhuma derrota. O Sport tem 7 vitórias, se não me engano, 7 vitórias no Campeonato Pernambucano e 2 empates, ou seja, o Anderson Moreira no total tem 9 vitórias e 2 empates, no total de todos os jogos entre Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Então, é uma campanha espetacular, diga-se de passagem, e ninguém está aqui pedindo a cabeça do treinador. Mas a gente sabe que nesse começo de temporada, jogos que o Sport poderia ter feito bem melhor, como ontem, não aconteceu, né? Então isso preocupa nós, torcedores do Sport, para a Copa do Nordeste mais adiante, preocupa a gente também para o Campeonato Brasileiro da Série B e também o nosso início de Copa do Brasil, né? Isso também é preocupante. O Sport ontem não participou do torneio da Copa do Brasil, porque ontem foi o torneio o sorteio, desculpa. O Sport ontem não participou do sorteio, porque ontem foi o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil e o Sport só entra na terceira fase, tá? Então, ainda vai ter um sorteio da segunda fase, quer dizer, o sorteio não, os confrontos, né? E depois o sorteio da terceira fase, tá? Então, vamos aguardar. De todas as formas, preocupa um pouco, porque ontem o Anderson Moreira poderia ter feito algo melhor e acabou não fazendo. Faltou leitura de jogo? Faltou coragem? Faltou, sei lá, faltou alguma coisa? Faltou. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. De todas as formas, o Sport não perdeu, fez apenas um jogo ruim, o que é normal, digamos assim, no começo de temporada. Principalmente o Sport que vem fazendo bons jogos. Então, se fizer um jogo ruim, também não é o fim do mundo. O Sport fez um bom jogo contra o Campinense, o Sport fez um bom jogo contra o ABC, o Sport fez alguns bons jogos também no Campeonato Pernambucano. Agora vai começar uma sequência muito importante para aqui para o Sport, porque sábado vamos enfrentar o Náutico nos aflitos pelo Campeonato Estadual. Depois, na outra terça-feira, se não me engano, vamos ao estádio do Ceará enfrentar o Ceará pela Copa do Nordeste. Depois, no outro fim de semana, se não for adiado, teremos Sport e Santa Cruz na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste também. E no outro jogo é Sport e Bahia também pela Copa do Nordeste. Então o Sport tem mais um jogo agora pelo Campeonato Estadual, que é contra o Náutico, e 3 confrontos seguidos pela Copa do Nordeste, tá? Ceará fora, Santa Cruz e Bahia na Ilha do Retiro. Então serão 4 jogos para identificar se esse time do Sport, digamos assim, está preparado nesse momento. Porque se o Sport, por acaso, vencer esses 4 jogos, ninguém vai poder dizer nada, porque o Sport vai ter vencido 4 clássicos, digamos. 2 estaduais, 2 clássicos estaduais e 2 clássicos regionais. Querendo ou não, ganhar do Ceará lá no Ceará será um grande resultado e ganhar do Bahia na Ilha do Retiro será outro grande resultado, né? Além de que você ganha do Náutico e do Santa Cruz, você fortalece de que sim, nós somos o melhor time de Pernambuco neste momento e, quiçá, o melhor time do Nordeste, né? Vamos aguardar, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Agora, ontem que o Sport não jogou nada, não jogou não, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Compartilha aí, hein, galera? Compartilha nossos vídeos. Tchau!